Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, Shalom André é meu nome. E neste canal falamos sobre tecnologia, tá? Já iria dizer dados sobre tecnologia, mas com mais ênfase à área de dados, desde várias roles, várias profissões, várias posições, várias funções de como que vocês queiram chamar da área de dados, desde o engenheiro, o analista, o DBA, o Analytic Engineer, o BI Developer. Trazemos aqui pessoas experimentadas que partilham aqui a sua jornada, o caminho das pedras, como nos dizem, tem dito nossos irmãos do Brasil, desculpe. E mais ou menos isso. Lembrar um pouquinho, e eu vou lembrando sempre, o ano 2025 que foi chave de ouro, fechando ela com o Fabric Data Days, que foi nada mais do que uma jornada de desafio. E quem foi galardoado teve aí certificações de fundamentos de dados, da DP900, DP700, que é engenharia de dados, DP600, que é o famoso Analytic Engineer, e a PL300, o pessoal que trabalha com análise de dados usando a ferramenta aqui do Power BI. E de lá para cá, nossa jornada tem sido falar um pouquinho muito mais sobre Real Time Intelligence. E hoje, começando aqui me apresentar de forma mais abrangente, Shalom André, meu nome, sou profissional de IT, mas voltado aqui com experiência em suporte técnico, o famoso apaga-fogo, redes, computação em nuvem, e ultimamente a minha jornada tem dado aqui passos significativos voltado para a área de dados. Sou certificado Microsoft, acredito que já tenho mais de 5, 6, 7 certificações. Ainda sou novo, mas já tenho essa estrada aqui de mais de 5 certificações. Atualmente sou embaixador Microsoft e dentro do programa estou no nível mais grande, que é o nível Gold, com 3 estrelas, conforme vocês conseguem ver aqui. Falo francês como segundo idioma, o inglês riscando, mas já falo inglês sim. É uma pergunta que alguém deixou também aqui no canal se eu era fluente. Fluente não diria nesse patamar, mas eu consigo sim falar, apresentar meeting, palestras em inglês e ter o feedback, me virando aí a responder. Sempre, né? Tenho que traduzir ou de português para inglês ou de francês para inglês. Então tenho aqui a minha certificação mais easy, se assim posso chamar, mais fácil, né? Em termos de estrela, porque somos classificados por estrela. Tem uma estrela, duas estrelas, três estrelas e tem o famoso especialista. E eu, dentro em breve, vou gravar aqui um curso gratuito 0800 para o pessoal que quer começar na carreira ou dar uma evoluída na sua carreira com certificações Microsoft. Tenho aqui da inteligência artificial que tem sido nos últimos anos carro-chefe, todo mundo fala de IA. E tenho aqui a certificação voltada a engenharia de dados usando esta ferramenta do Fabric. Mas hoje vamos falar muito mais sobre IAC, é o mais fácil, que seria traduzir a infraestrutura como código. Como é que nós poderíamos aplicar a infraestrutura como código dentro do Microsoft Fabric ou Real Time Intelligence? Entender a questão do conceito, as vantagens, vamos mostrar aqui como é que seria a estrutura de um projeto. Vamos fazer aqui uma demo, um ponto a ponto simples, mas que é interessante. E dizer infraestrutura como código. O que é isso? De maneira mais simples, o infraestrutura como código não é nada mais que uma prática que nós vamos definir aqui e gerir uma infraestrutura, tudo baseado em código. Do tipo, normalmente o que é que vai acontecer? Para quem trabalha com Azure, para quem trabalha com Fabric, que vai ser o nosso caso no dia de hoje, é que nós temos sempre a tendência de ir para o portal e vamos clicando, olha, quero uma máquina. Vai para portal.azure.com, você escreve aí VM, ele te mostra, tu vais clicando ponto a ponto. É para quero uma máquina com X de capacidade, vai estar na região YZ, até você fazer o deploy da mesma máquina. Podes ir no Microsoft Fabric, Workspace, crias Workspace, vais criar um layout, tu escreve layout e tudo à base de cliques, tudo à base manual. Agora, com esse conceito de infraestrutura como código, nós podemos aqui, esse não é o caso, tá? Esse é só um exemplo que eu peguei da internet. Nós podemos via código preparar todo o nosso esquema, toda a nossa infraestrutura e gerenciar ela via código. Vou aqui explicar também como é que realmente isso funciona. Então, deixando por aqui o lado da infraestrutura como código e eu olhando aqui para o Real Time Intelligence, que a pessoa, quem não sabe, vou tentar aqui explicar de forma mais resumida.
Real-Time Intelligence é um workload, é uma carga de trabalho que nós temos dentro dessa plataforma unificada que é o Microsoft Fabric, que é nada mais de ponta a ponta, trabalhando análise e gerenciamento dos nossos dados, desde a ingestão, seguindo o ciclo de vida, né? Que pega no data source ou na fonte de dados ou na sua origem, vai gerir, vai tratar, vai preparar, vai colocar, o pessoal vai visualizar essa mesma informação, assim, armazenar e visualizar. Então temos esse ciclo de dados. Agora o Real Time Intelligence, ele vem aqui nos ajudando aqui de maneira mais particular, específica, que é a questão de nós ingerirmos, processarmos e reagirmos a dados em tempo real. Temos aí os sensores de IoT, temos aí a questão de e-commerce, e eu quero ter esses insights em tempo real. E vocês conseguem ver que aqui seriam as fontes, desculpa, e aqui temos aqui alguns componentes que nós encontramos, como Event Stream, Event House, Activator, Real Time Hub, Real Time Dashboard, o KQL Query Set e várias outras componentes que vocês conseguem enquadrar aqui. Agora, a junção do IAC, que é infraestrutura como código, com Real Time Intelligence, quais seriam as vantagens em prática? Eu vou trazer aqui uma página em branco para vocês verem quais seriam as vantagens em prática. Deixa-me só tentar Azure, não, browser. Se eu consigo encontrar esta página que eu tenho, que é nada mais que uma página da Microsoft que facilita a todos nós termos aqui acesso a arquiteturas que a Microsoft dá como ideia. Eu vou criar aqui, dizer Real Time Intelligence. Eu clicando aqui, ele vai me dar a proposta de Real Time Intelligence. E qual seria a vantagem de usar código dentro do Real Time, em vez de ir fazendo cliques? Então imagina, temos essa pequena arquitetura, isso aqui é Azure, que podemos já reaproveitar o mesmo código trabalhando com Azure, Provider Azure, e o próprio Fabric que está aqui também. Isso aqui são componentes do Real Time Intelligence, então eu dou conta. E tens aqui também a escrita que ele diz que é o Real Time Intelligence, aqui nessa arquitetura. Então tem o Azure, tem o Fabric, Real Time Intelligence desse lado. Então, mas essa não é a questão. Eu tenho uma arquitetura deste feitio. Eu consigo ver aqui, procurar mais uma coisa voltada a Real Time Intelligence. Eu tenho mais essa arquitetura que eu sei que tenho aqui um pouquinho do Real Time Intelligence. Então, isso aqui tudo, Real Time, essa parte toda, até aqui isso aqui é Real Time. Imagina ter que criar esse tipo de arquitetura, ter que entrar no portal do Fabric, no Workspace, item atrás de item, isso atrás de item. Então, isso usando essa questão já do IA, que aqui nós temos a questão muito favorável, que é a questão da velocidade. Eu consigo criar ambientes em minutos, em vez de eu entrar no portal, clique após clique. Eu consigo reusar ou repetir esse mesmo código. Imagina que trabalhando no Fabric nós temos aí vários workspaces que nós temos aí o workspace para dev, que nós chamamos que é desenvolvimento, temos aí o ambiente teste, que é para quem vai testar, e tem o ambiente para prod. Imagina que você vai ter que repetir essa jornada de código. Tem a questão da consistência. Eu preparo isso, eu analiso, vai ser repetitivo, vai ter uma velocidade, e a ideia, a questão, tem menos erros humanos, né, nesse sentido. Eu consigo versionar esses códigos em que outro colega pode pegar e pegar na sua máquina e replicar o mesmo código. A questão de trabalhar em equipa, podemos colaborar, equipes, podemos trabalhar no mesmo padrão, e também segue um pouquinho a ideia de cima, que é a questão do versionamento do código. Temos aí a questão do histórico do Git, e se tiver no repositório com a colaboração, facilita. E muitas das vezes, ao criarmos o código, tem a questão da governança, eu falo por mim, é que conseguimos ter um controle e conseguir fazer uma boa auditoria do nosso código, né? Porque nós estamos aí a ver antes de nós fazermos aqui os comandos essencial. E para nós aqui hoje, nós vamos aqui usar o Terraform. Vamos usar o Terraform como ferramenta para poder fazer essa infraestrutura como código. Vocês podem usar outras ferramentas como o Assemble e vários outros que eu talvez ainda não tive contato, mas eu já tenho me acostumado um pouquinho com o Terraform. O que é que nós podemos fazer aqui? Eu consigo mostrar aqui o nosso provider. Deixa-me só voltar aqui tudo do zero, dizer, escrever aqui Microsoft Fabric Terraform Provider.
e eu clico por aqui. O que seria um provider? Basicamente, em palavras simples, um provider é a ponte do Terraform e o local onde realmente nós queremos que essas informações sejam aplicadas. Então eu tenho o Terraform aqui e eu quero que seja aplicada aqui no Microsoft Fabric, especificamente no workload de Real-Time Intelligence. Então eu tenho aqui alguns requisitos que eu tenho para mim usar essa provider, tá? Então eu vou passar mostrando aqui. O meu Terraform tinha que estar na versão superior a 1.8 de preferência, tá? Seria 1.11, mas com 1.8.x já consigo trabalhar com esse provider. E ele mostra mais ou menos como é que seria a instalação do mesmo provider. Basicamente aqui eu tenho um código que ele vai estipular o provider, ou seja, no Terraform ele vai acontecer assim, a minha versão, ele vai falar a versão, qual é o tipo de provider, que é aqui o Microsoft Fabric, qual é a versão que ele tem, e qual é, a partir dentro do Microsoft Fabric, qual seria a versão do mesmo e a fonte que é o Microsoft Fabric. E por baixo aqui, nós poderemos agora configurar aqui as configurações do meu Fabric. Aqui poderia meter qual é o meu tenant que eu estou a usar, o que realmente eu vou fazer. E do outro lado, aqui, isso aqui poderia criar um ficheiro como provider.tf, onde ia ficar aqui esses recursos que me liga, que faz a ponte. E do outro lado poderia criar um main, que seria realmente o que realmente eu quero codificar. Imagina, e quais são os recursos que eu consigo codificar aqui dentro do Real Time Intelligence? Eu venho aqui em recursos, são vários, de cor eu já sei quais são os componentes principais do Real Time Intelligence. Tantos dias que você trabalha com isso, você já sabe que eu tenho um Event House, não, tem um Event Stream na ponta que começa para fazer a gestão, tem um Event House que faz armazenamento, tenho aí na ponta um Real Time Dashboard para poder fazer aqui a visualização das minhas informações em tempo real, criar aí as insights, o pessoal tomar decisão. Por baixo eu tenho um KQL, que é um conjunto que eu uso aí para mim fazer minhas consultas em KQL, que me ajuda também a fazer o PIN aí para o dashboard. Eu tenho mais o que? Tenho o Activator, que é nada mais que um reflexo, seria um Logic não, é Logic App, se não estou aí a mentir ou me engane, é basicamente um componente que eu uso, um item que eu uso para criar aqui o gatilho. Imagina, criar alerta, aconteceu isso, eu quero que faça isso, outra determinada coisa. Então eu consigo ver aqui, eu tenho, por exemplo, aqui o Event Stream, tá? Que ele faz aqui a ingestão, processamento, a limpeza das informações que vêm de várias fontes. O que eu consigo fazer aqui? Eu consigo ver basicamente como é que seria eu aplicar o Event Stream. Imagina que eu quero fazer um deploy usando o código para mim subir, fazer um deploy, automatizar a criação do Event Stream. Eu tenho aqui vários exemplos. O primeiro deles é o exemplo mais simples, que é simplesmente ter aqui a criação do Event Stream, o nome que eu vou dar no meu Event Stream, vai ser aqui o Workspace. Eu simplesmente crio um Event Stream simples. Então vou chegar lá, encontro e vou usar. E tenho aqui o segundo exemplo em que eu posso criar um Event Stream já um pouquinho mais mais repleto, se assim posso dizer, não repleto, não recheado. Então ele segue o mesmo padrão aqui até no Workspace, tá? Padrão deste aqui. Só que daqui para baixo ele vai me acrescentando informações. Aqui, o que seria isso? É começarmos já com uma sample, ou com um exemplo, como é que eu digo isso? Ele começa já com dados de exemplo, esse é o termo, sample data. Então, dados de exemplo que a Microsoft já consegue te favorecer e lá já conseguir aplicar. Então, a malta já falou muito, vamos tentar aqui agora fazer algo mais voltado para a prática, tá? Vamos tentar aqui agora, vamos abrir o nosso VS Code. E a partir do nosso VS Code vamos começar. Deixa-me só ver alguma coisa. Deve estar a falhar para mim. Ok, entendi agora. Vamos agora abrir nosso VS Code e vamos aplicar o nosso código e vermos agora como é que ele ia reagir no Microsoft Fabric. Então pessoal, temos aqui o nosso VS Code aberto. O que eu vou fazer? Que eu vou criar uma nova pasta, tá? Onde vou trabalhar aqui agora o meu infraestrutura as a code, ou infraestrutura como code. Vou criar aqui uma nova pasta e vou nomear de
Fabric RTI, por exemplo, RTI e aqui, tá? Então, quais são? Eu vou ter aqui dois ficheiros do tipo Terraform, uma que vai incorporar os dados da minha provider que vai fazer essa conexão e a outra que eu vou chamar de main que vai executar os códigos que eu quero dentro aqui do workload de real-time intelligence dentro do Microsoft Fabric. Digo isso, que eu sou autor, eu vou criar o primeiro ficheiro que será o provider.tf e o segundo ficheiro que eu vou criar que vai ser o main, onde vai estar o código principal para ser executado. Então, como eu disse, na provider eu vou ter aqui todas as informações que têm a ver com essa questão que eu sempre fui dizendo aí a princípio, que é a questão da ponte. Eu terei aqui uma Terraform, a versão conforme eu expliquei e o provider do Fabric. O que é isso? User CLI é dizer que eu vou usar aqui uma das autenticações que temos várias. Uma delas é, por defeito, é o Azure CLI, que é basicamente com navegador, tá? E temos aí o Service Principal com Secrets, sim, com Certificate, tem várias outras. Eu vou usar aqui por defeito. Por que eu coloquei Preview aqui? Eu coloquei Preview aqui porque o item Activate ou o famoso Reflex também, como o pessoal chama carinhosamente, ele ainda está em Preview, ainda não está na sua versão, do jeito que nós falamos, GI, Generability Available, ainda não está, mas está a ser usado, mas a Microsoft está nisso como preview. E como é preview, eu estou ali dizer que sim, tens que saber que vou subir aqui códigos, automatizar códigos ou itens desse mesmo código que ainda estão em preview. Vou dar aqui um Ctrl S e vou agora aqui na minha main, em que vou colocar o que realmente eu quero que ele execute. Basicamente, no nosso exercício, vamos trabalhar criando o primeiro. Aqui, primeiro vou dizer qual é o workspace que ele vai usar. No caso é a IAC Demo que eu estou a usar. Deixa-me só fazer aqui um zoom para vocês entenderem. Primeiro aqui, o primeiro código que eu passo aqui, qual é a capacidade do Fabric que ele vai usar. No caso é a IAC Demo. Por baixo, como todo bom projeto dentro do Fabric, temos a nossa capacidade. Vamos ter que criar um workspace. Eu vou alterar esse nome, bonito, mais do que esse. Em vez de ser Demo Workspace, vai ser outro nome. Vamos lá criar este recurso, ele é grande. E a partir daqui, estamos a criar um Event Stream. Demos o nome desse Event Stream. Qual é o workspace que ele vai pertencer. A descrição desse mesmo workspace. E aqui nós temos uma definition, que é uma pasta que eu vou criar, e dentro dessa pasta vou colocar aqui um ficheiro JSON que ele vai executar essa fonte. Dentro dessa fonte, basicamente eu vou trazer aqui o sample data, os dados de exemplo que nós encontramos aqui no Microsoft Fabric, para vocês verem que já podemos começar com um projeto dentro de um determinado item e assim avançamos. E no final eu tenho aqui o Activator. Simplesmente vou abrir ele sem nenhuma informação dentro, nada a executar, tá? E o que é que falta aqui? Eu vou criar aqui uma folder que seria a minha definition, por onde dentro dela vou criar aqui um new file e vou dizer event stream, tá? JSON event stream ponto JSON. E aqui vou colocar aqui meu sample data que vai ser executado. Ctrl S. Para me chamar agora o meu terminal, vou primeiro começar por logar ao meu tenant, esta conta de embaixador. Vou continuar, isso aqui não tem nada a ver. Eu vou escolher qual é a minha subscrição que eu quero trabalhar com ele. No caso é essa primeira aqui. E aqui eu vou executar os famosos 4 comandos dentro do Terraform. Primeiro é o
Terraform init, que ele vai inicializar o meu código, tudo estiver incorreto, ele vai vir aqui todo ele verdinho. E o segundo comando que eu uso é o Terraform plain, tá? Mas eu poderia aqui alterar, vamos a isso, vamos. Terraform plain, que seria, ele vai dar um checkout em tudo que é meu código, se tudo estiver correto, se tem erro. Se tudo estiver correto, ele passa. Ele diz que tem aqui event stream, activator, may change, without NAS compatibility. Temos aqui uns pequenos erros. Até erro não. Ele diz que está em modo preview, não há problema. O erro que aqui é o ficheiro. Ok, demo stream. Open definition. The system cannot find the path. Ele não consegue encontrar o caminho desse event stream. Vamos lá ver. Olha um erro que realmente está acontecendo aqui. Ele não consegue encontrar essa minha definição, tá? Deixamos aqui mostrar onde que ele diz definition. Então, ele diz que ele não consegue encontrar esse caminho, definition. Estamos aqui, definition barra event stream JSON. Eles não conseguem encontrar esse caminho. E notam, olha o erro onde... Em inglês não é nosso idioma, entendam. Ei, desculpa aí, deixa eu fazer isso de novo. E notam como é que eu escrevi o definition. Tá faltando aqui um i, então ele não encontra. O que é que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, vou renomear e vou meter esse i que tá faltando definition, tá, pessoal? Coisas simples que muitas das vezes também traz um pouquinho de confusão. Recomeço inicializando e vou fazer agora a terraplane. Vamos lá ver se ele consegue pegar esses nossos recursos que temos aqui a executar. Então, tá tudo ok agora. Se tudo estiver ok, o que é que eu faço? Vou usar agora o terceiro comando, que é o terraform apply, que é para aplicar todo esse código que eu aqui fiz. E ele vai analisar e vai me dar aquela questão de sim ou não, se realmente eu quero executar este mesmo código. Então tá aqui, vou escrever esse, e o que é que vai acontecer aqui? Vai o passo a passo, ele vai criando os recursos, tudo aqui via código, e nós vamos agora, depois dele terminar tudo, vamos ir ver no nosso Fabric e ver se tudo aqui foi criado, tá? Então é uma questão agora só de esperar, aguardamos e ver se ele consegue. No final, olhamos aí para o Fabric se tudo estiver do jeito que nós queremos. Então, pessoal, vocês conseguem ver aqui que o apply foi bem contemplado. Temos aqui os 4 recursos. No caso, temos o workspace que nós criamos, temos o segundo, que é o event stream, temos o event house e temos o activator. Então, normalmente vou ter que acessar o workspace e encontrar esses 3 itens que foram criados. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui meu navegador junto convosco e vou dizer um app.fabric.microsoft.com. Tenho vários e-mails. Vou escolher essa de embaixador. Para quem não sabe, sou o Microsoft Ambassador. Temos umas pequenas regalias, mas já dá. Então, a primeira coisa é que é vir em Workspace e procurar o Workspace que eu fui criar. Então, o Workspace que eu criei, este aqui, guardei o mesmo nome, tá? Não alterei, é o Demo Workspace. Dentro aqui eu tenho que encontrar os 3 itens ou 3 recursos que eu criei via código. Então, eu vou clicar aqui e você junto comigo conseguimos notar aqui que eu tenho aqui, vou aumentar aqui, eu tenho aqui agora os 3 recursos que eu criei. Então, tenho aqui Event Stream, tenho Event House e tenho Activator. Quando eu crio aqui, porque que ele vem a dobrar? Sempre que eu crio um Event House, por baixo tenho o KQL Database, que é o meu banco que foi criado. E aqui o que é que nós podemos fazer? Vou aqui no Event Stream, lembrem que eu criei aí o definition, aquele arquivo .json, é que ele já vem com esse simple, esse exemplo de dados de super stock, se eu fosse assim chamar de mercado, e você consegue ter essas informações. Deixa eu minimizar aqui para vocês terem um pouquinho de acesso. Então vou ter que minimizar mesmo porque a minha tela parece estar muito grande, vocês não vão ver toda a tabela.
tá? Vamos desculpar mesmo. Então tenho aqui o event stream aqui a acontecer. O que é que eu consigo fazer aqui depois? É vir aqui, imagina que eu tenho essas informações que já estão a vir, infraestrutura as a code, e eu quero colocar aí no meu event house, que é no caso o meu banco que eu já tenho criado. Então tenho aqui o nome do destino, o meu workspace, deixa eu dar aqui uma zoomada para vocês verem em condições, tá? Vem aqui, não, quero. Ok, então venho aqui. Qual é o meu event house? Esse que já fomos criando aqui via código, que normalmente quando tem um event house por baixo sempre tem um aquele database. Vou criar uma tabela, vou dizer que é IAC de infraestrutura, IAC RTI. Vou criar isso aqui e vou publicar essas informações no meu banco, tá? No meu event house. Então, pessoal, já temos aqui publicado no nosso event house. O que é que nós podemos fazer? Eu vi aqui meu workspace, vou aqui no event house, clico no meu banco e vocês conseguem ver que a nossa tabela IAC RTI de Real Time Intelligence foi criada. Clicando aqui, eu consigo ter as informações que estão a chegar aqui ao meu banco com aquele database em tempo real. O que é que eu posso fazer aqui? Imagina, não, vamos para um query, deixa-me lá ver, criar um KQL, não, vou usar esse que já vem por defeito. E eu quero tirar os top 100, quem trabalha com SQL sabe, vou dizer aqui Moyaki, e eu quero o top 100, ele vai me dar aqui as informações que eu preciso. Se eu vir aqui fazer a contagem de evento que está, quantos eventos eu tenho nesse momento aqui na minha tabela, eles fazem aqui um count, então tenho 6.200 eventos. Então, pessoal, eu quero chegar aqui e dizer obrigado, tá? Cumprimos aqui com a nossa meta, que era entender um pouquinho de infraestrutura como código, entender o conceito básico dentro do Real-Time Intelligence, como é que seria, qual é o impacto, ou seja, as vantagens que nós poderíamos ter. E trazemos aqui uma demo, entendendo aí como é que funciona aqui o código do Terraform no VS Code, e provisionamos, fizemos o deploy, são os termos bonitos que usamos tecnicamente, do Workspace, um evento stream com dados simples de exemplo, e mais dois itens como o Event House, o Activator. E na prática, demos aquele bônus sempre bonito, né? Daí acrescentar como é que seria já tudo via código, facilitando, trazendo a questão da velocidade que falamos, consistência. E no final fazemos alguma coisa que você consiga, desculpa, que você em casa aí consiga replicar tudo quanto que eu fiz. Não é nada do outro mundo. É só você seguir bem o espaço e consegue sim. Então, pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquela força, partilha com quem está nessa jornada e tamo juntos.